Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do Descomplicachos Podcast. Um podcast totalmente voltado a descomplicar o universo dos cabelos. E hoje eu estou aqui com ela, a psicóloga formada pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em saúde do trabalhador pela URGS, tem uma especialização em neurociência, comportamento e psicoterapia pela ArtMed, coordenadora do Núcleo de Psicologia da Clínica Jordani Mental Care, atua como psicóloga clínica de adultos e casais. Ana Luísa Castellan. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Cíntia. Muito obrigada pela tua presença. E também estou aqui com ela, a mãe do Vicente, trabalhou no Sicredi, passou por sua transição capilar entre 2021 e 2022 após anos de alisamento, a minha super cliente, Kelly Candiotto. Olá, tudo bem? Tudo bem, Kelly? Tudo certo. E para comandar este bate-papo, eu, Cíntia Aita, cabeleireira, mentora de cabeleireiros, serei a host deste podcast. Hoje iremos falar sobre a transição capilar e a jornada da aceitação. Estou aqui com essas duas maravilhosas para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, se você está passando pela transição, deseja passar pela transição, tem uma amiga, mãe, irmã que está passando, este episódio é para ti. Ana, a transição capilar, ela vai além da mudança estética, ela envolve também toda uma transformação emocional, né? Então, qual que é o papel da psicologia nesse processo? Cíntia, acho que uma das coisas mais importantes, Cíntia e Kelly, né? Que é a nossa convidada especial. Acho que um dos motivos mais importantes da psicologia existir é a questão do autoconhecimento, né? E quando a gente está falando a respeito disso, a gente está falando também da gente poder identificar quais são os nossos padrões, qual é a nossa realidade, né? E principalmente como a gente percebe, né, a nossa identidade, o que compõe a nossa personalidade. E os cabelos fazem parte disso. Eu quero trazer bastante, assim, essa questão para a gente poder ficar no tema do nosso podcast, porque quando a gente pensa assim, né, Ana, o que o cabelo tem a ver com a personalidade? O cabelo, ele é uma expressão, comunica, né? Ele comunica e ele faz parte da nossa imagem, o cabelo faz parte da nossa autoimagem, ele muda conforme, né, nosso momento de vida, as experiências que a gente quer ter, que a gente quer fazer, e o cabelo também faz parte das nossas memórias afetivas. E aí eu já quero, adentrar o assunto falando a respeito das memórias afetivas. E por que isso? Porque quando a gente está formando a nossa personalidade lá na infância, da infância até o início da vida adulta, a gente já nasce biologicamente programado o nosso fenótipo, né? Se a gente vai ter cabelo loiro, se vai ter cabelo castanho, se vai ter olho claro, como é que vai ser tom de pele. Também tem componentes do temperamento, né? E aí a gente também tem a nossa forma de criação. O que foi falado pra gente desde a infância a respeito da gente. Isso é pura verdade. E por que eu tô trazendo isso? Eu tô trazendo isso porque quando a gente tá lá no consultório com os nossos pacientes, a gente sente a emoção quente quando eles retomam a vida, a história pregressa deles, né? Então, daqui a pouco tá como uma questão, estou fazendo um processo de transição capilar. E aí tu faz a pergunta, possivelmente, sim, né? Sempre. O que tá te levando a fazer isso? Primeira coisa, né? Porque eu sempre digo que o processo de transição, ele é interno. Ele não vai começar no espelho, só a parte ali, a casquinha, né? É verdade. Ele tem que ter sido gerado por algo dentro de ti, né? E eu acredito que seja o resgate da tua identidade. Acho que deve ser o principal fator, né? O que está fazendo ter... O motivo geralmente está vinculado a um momento de vida que foi engatilhado por alguma questão de mudança que está ali eclodindo. Porque mudança a gente não faz assim de uma hora para outra, né? Não. Mudança, a gente tem em psicologia, a gente fala em 4 fases. Né? Geralmente, quando a gente está ali na fase 2, que a gente chama de contemplação, a gente tem alguma coisa que eu preciso fazer para mudar. Tem alguma coisa que está me incomodando. E quando é relacionado a cabelo, geralmente ele está vinculado a marcar um momento da nossa vida. Por exemplo, né, quando a gente se torna mocinha, a gente já tem um pouco mais de liberdade, de autonomia, então a gente quer começar a fazer alguma coisa com o cabelo. Quando a gente entra na faculdade, começou a ficar adulta. Quando a gente está começando a trabalhar. Quando a gente começa a receber, né, um valor a respeito do nosso trabalho, a gente quer fazer mais procedimentos. Né? Tudo vai marcar. Quando a gente se torna mãe,
quando a gente o cabelo tá na menopausa, né? O cabelo vai acompanhando os momentos da vida, né? Exatamente, o tempo inteiro, O tempo né? todo. O tempo todo. E Kelly, quando tu começou a alisar teus cabelos na adolescência ainda, né? Tu alisou por 20 anos. Isso aí, por 20 anos. Eu alisei comecei a alisar quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, porque tava na moda, era mais fácil, não precisava, né, ter todo aquele cuidado que tu precisa ter com o cabelo cacheado, então pela praticidade, né? Todo mundo Foi pela alisando. via fácil. É isso aí, vamos lá. Todo mundo alisando, vamos também. Tu queria... E aquela questão do pertencimento também aos grupos, né? Eu acho que eu vejo muito assim, né? Todo mundo tem o cabelo liso, só eu tenho o cabelo Exato. cacheado. E o meu cabelo, ele era bem comprido e bem cacheadão. Então, tu via todo mundo com o cabelo liso, né? E tu tem aquele volume, assim, Não sabia o que fazer com não aquele sabe tudo. o que fazer com todo aquele cabelo. E tu não tem aquele cuidado. E quem tá ao teu redor também não tem isso, né? E aí, vamos alisar, que é o mais fácil, é o mais prático. E tá todo mundo alisando. Aquilo que tu fala, né? Comportamento. Então, tu acaba... Seguindo a manada. Isso aí, seguindo a manada, e aí tu alisa também, e pela praticidade tu vai alisando uma vez atrás da outra, né? E para quem não conhece a Kelly, ela é minha cliente já há bastante tempo, há 5 anos, e quando ela me procurou justamente para continuar lisa, né? Era a ideia Exato. dela, ela queria continuar lisa. Como eu respeito o que a minha cliente quer, e eu acho que a gente não pode colocar as coisas goela abaixo, eu alisei, mas eu fui, assim, entrando na mente dela. Antes até de alisar, eu disse, vamos tratar esse cabelo. A gente pode fazer assim, assado. Então, acho que a gente praticou, acho que fez uns 2 alisamentos nesse período. Os 2 alisamentos. E aí, então, até que ela disse, ok, vamos lá. E agora. o que te motivou, Kelly? Por que te deu o start? Porque eu sei que eu fiquei ali, né, trabalhando a tua cabeça, mas eu sozinha, né, não posso fazer nada. A Cíntia abriu a possibilidade para ela. Isso, Exato. abri a portinha. A aceitação, olha, esse Bem cabelo isso. já é teu. Foi Vamos bem isso aí. recuperar. Foi bem isso, porque na época eu alisava 4 vezes por ano, pensa. Nossa. Então, 4 vezes, 3 horas numa cadeira, aquele puxa e estica, né? Isso aí, Cheiro. meu cabelo tava extremamente ralo, no entanto que quando eu cheguei na Cintia, falei, eu quero alisar, porque tá na hora, né? A raiz já tá pedindo. Ela falou, não, vamos tratar primeiro. É. E foi onde ela abriu essa porta, né? E aí eu acredito que vem também de encontro àquilo que a Ana fala, né? Que foram momentos. Então eu ia casar, e aí foi bem no ano que eu tive meu filho, né? Que nasceu o Vicente, 2022, foi quando eu ainda estava grávida, né? A gente fez os últimos cortes, Os né? últimos cortes. Então, o exatamente. que me motivou, assim, foi exatamente isso, né? Eu acho que essa mudança na vida, mas também o receio, né? De ficar careca, porque o meu cabelo tava começando a Tava ter mudando falhas. muito, né? Tava mudando muito, né? Tendo falhas, e aí foi quando eu disse, não, a hora é agora. Vamos por esse processo. Aí, com o apoio da Cíntia, né? Com certeza foi de super bem-vindo, né? Porque se não fosse a Cíntia, eu acho que eu não teria tido essa coragem. E durante esse processo, assim, tu teve dificuldades emocionais também? Claro, tu teve a dificuldade para unir as texturas, o que é muito normal, porque a gente chega num determinado momento da transição, que é quando a gente tá na metade, né? Meio cacho, meio liso, eu acho que é a pior fase. Eu passei pela transição também e era onde eu dizia, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E o que eu fazia era amarrava, né? É isso aí, o básico, né? Psicologicamente, assim, como que tu te sentiu nesse momento? Ele é uma transição bem difícil, assim, porque quem tá ao teu redor também não entende isso, sabe? Então, acho que isso também é um ponto que a gente precisa fortalecer nas pessoas, né? Que nem eu tinha comentado contigo. Nesse processo, eu saí, né, pra tomar um chopp com as minhas amigas e elas disseram, o que tu pretende com esse cabelo? Então, eu tava no meio dessa transição. Então, tu fica naquela, será que eu volto a alisar ou será que eu sigo nessa transição? Então, essa dificuldade. O que me fez, né, permanecer ali foi que eu falei, não, deu de progressivo, eu não quero mais isso pra minha vida, eu vou assumir meu cabelo cacheado e vai de qualquer jeito agora. Mas mesmo as pessoas falando, né, Mesmo essa as indagação, pessoas né, o que falando. que tu pretende com esse cabelo? E nós rimos até hoje, porque nós nos encontramos e eu ainda falo, amiga, o que tu pretende com esse cabelo? Então ficou entre nós, assim, Virou a uma gente piada fala, interna. virou uma piada interna, porque
Mas tu pensa pra mim que tava passando na transição, alguém chegar e falar isso, sabe? Porque bate na emoção, né? E como eu tava falando lá no A gente início, quer se sentir bonita. cabelo e outras diversas dimensões, a gente sempre tem a questão afetiva. A questão afetiva é o que a gente mais vê, assim, de dificuldade nas pessoas. Porque, às vezes, elas conseguem racionalizar muito bem, é isso que eu quero, e tá tudo bem. Tá segura Tô e muito nada segura. abala. Né? Mas não trabalhou a sua emoção. E a emoção a gente só trabalha no relacionamento com as pessoas. Né? Então, eu imagino que quando tu escutou, né, Kelly, o que tu pretende com esse cabelo? É um misto de, nossa, ela tem a liberdade para poder falar assim comigo porque é minha amiga, mas ao mesmo tempo machuca, né? Porque é meu cabelo, é minha identidade, né? Sim. Então, acho que uma das coisas que a gente pode pensar aqui nesse podcast, e para quem vai nos escutar, se a gente não tem nada de positivo para falar para alguém, Fique quietinho. reavalie se a sua fala vai magoar, né? Vai lesar alguém. Porque pode ser que seja, não, eu falei numa boa intenção. É verdade, talvez ela tenha falado assim, Sim, assim, na brincadeira. na brincadeira, com certeza, né? Mas às vezes, gente, é que quem tá desse lado da cadeira, a gente escuta no silêncio, né, do consultório, como aquilo bateu. Sim, Né? bate. Não só necessariamente a situação da Kelly, pode ser uma outra, né? Mas assim, se a gente não tem nada de edificante para falar para alguém, talvez a gente tenha que se calar, né? Não quer dizer que a gente não possa falar nada, mas ao mesmo tempo que a gente Tem que refletir, tem que entender o momento que essa pessoa tá vivendo. respeitar a decisão. E é bem Respeitar isso, né? a decisão. Eu trago também o meu esposo, né? O Abel. Em vários momentos da transição, eu falei pra ele, amor, tu acha que eu deveria alisar de novo? E em nenhum momento ele disse sim. Ele falou, não, amor, faz o que tu se sente bem, o que tu acha que vai ser bom pra ti. Abel usou excelentes reforçadores, Abel, parabéns, Abel. Porque eu acho que se naquele momento, é bem difícil, assim, principalmente quando tu tá na metade, que tu tem metade crespo, metade liso, daí pra te cortar fica muito curto, daí pra te deixar daquele tamanho ele tá desajeitado, daí tu amarra, ele não fica bom, Nada daí tu ajuda, lava. né? Eu não Nada fiz a ajuda. transição, tá? Kelly e Cíntia, mas eu imagino o seguinte. Quando tá no meio do caminho, tu ainda tá no meio. Eu posso voltar e alisar, e é isso aí. E eu posso deixar ele vir como ele nasceu pra ser. Exatamente. Né? Tu tá naquele ponto crítico. No ponto assim, crítico. O que tu vai fazer? O que tu pretende com esse cabelo? O que tu pretende com É esse a cabelo? frase. Entre a cruz e a caldeirinha. Isso né? aí. E a coragem da gente poder assumir uma nova forma, a tua nova identidade significa também que tu muda, tu repagina o teu visual de uma forma global, não é só uma questão de imagem, né? Tu tem que repaginar os produtos que tu costuma comprar, os tratamentos que tu costuma fazer. Imagino que isso tudo né, passa pela cabeça. E para nós que somos crespas, né, até lá atrás, a gente não tem essa coisa do hidratado, cuidado, cortado, acompanhar. Não tinha, aí né? tu faz o quê? Alisa, né? A indústria cosmética trouxe isso faz 5 anos pra cá. Agora nós já temos isso, né? Então, vamos hidratar, vamos cuidar, vamos cortar, vamos ter um corte que, né, que vai facilitar teu dia a dia. Que facilita. Só então... que olha como é importante essas vozes que a gente está trazendo aqui no podcast, porque hoje a indústria se preocupa em ter shampoos infantis especiais para cachos. Coisas que a gente não tinha. Por quê? Porque possivelmente, antes dela, uma cachada que vai alisando, ela começa a escutar algumas frases que não são muito boas, que a leva a alisar o cabelo, né? Eu, particularmente, eu vou falar desse momento aqui no podcast de uma memória afetiva, como eu trouxe antes, porque para mim, por exemplo, os dias de sábado, era quando meu pai pegava o secador e alisava o cabelo. Né? Então, assim como tem as memórias afetivas, né? Ai, a minha avó sempre achou meus cachinhos lindos, eu tinha uma foto toda cachadinha, né? E de uma forma positiva, outro lado também vai ter. Tem, e tanto é que eu faço muitas transições lá no salão, onde as pessoas chegam e falam, e elas têm muita dor com relação ao cabelo, né? Eu tenho uma cliente que essa eu ainda não consegui fazer um alisamento. Eu não sei se a gente vai conseguir, porque ela sempre conta que o pai levava ela para cortar o cabelo num barbeiro. E ele dizia, tem que cortar esse chacho
já vinha com um nome pesado, Uhum. né, assim. Então, e aí cortava e ficava Disforme. não, cabelo masculino, daí não conseguia arrumar, e aí ele sempre dizia que ela tinha cabelo demais, mas de uma forma muito pejorativa. E isso pesa tanto na imagem dela, assim, tanto na forma como ela cuida desse cabelo, né, que ela alisa, enfim, que ele tem que estar sempre alinhado. E ela tem um filho, e o filho, ela corta extremamente curto o cacheado desse menino. Querido. Porque ela não consegue se libertar dessa história. Né? Então, isso é algo assim que bateu muito forte e tenho inúmeras. Semana passada eu dei um workshop e a modelo foi fazer o corte de transição que a gente chama de Big Chop, que é o grande corte, né? A tradução dele. Ela tem 41 anos, ela alisou esse cabelo por 30 anos. Desde os 11 anos, alisando. E aí ela decidiu, então, fazer essa transição, né? Parar de fazer o alisamento por 1 ano. Tava bem curtinho. E ao final, quando eu virei a cadeira, assim, ela deu um salto, ela falou assim, eu tô liberta. Eu me libertei. Ah, essa sou eu. Gente, isso é forte. Claro. E como a gente se encontra depois com esse cabelo cacheado, né? Porque Sim. hoje eu ainda ouço. Faz mais de 2 anos que eu fiz a transição. Imagina, eu fiz em 2022, meu filho nasceu e a gente fez esse último corte, né? Então nós estamos mais de 2 anos e eu ainda ouço. Ai, mas tu não pensa em alisar de novo? Não. Te prefiro lisa. Nossa, essa é Te a frase mais prefiro horrorosa que lisa. a gente pode ouvir. E aí tu fica, eu não vou alisar. A minha irmã ainda disse outro dia, mas, se eu pego esse teu cabelo com um bom creme, não sei, eu falei, cara, ele não tá me incomodando, deixa ele ser quem ele quer. Pra você que se incomoda com os cachos, o que te faz se incomodar com esses cachos, afinal de contas? Eles são seus? Não são. Deixa as pessoas serem felizes com seus cachos. Nos deixa, né, Kelly? Nos deixa. Nos deixa. Ele se governa, eu vou fazer o quê se tem um dia que ele não fica tão alinhado, mas... É que acho que cabelo nenhum, né? Seja liso, seja cacheado, não existe essa questão do alinhamento. Eu acho que a inteligência artificial, ela traz muito essa artificialidade para os cabelos, né? Eu tenho, às vezes acontece de receber na minha cadeira cliente que quer aquela definição totalmente perfeita no seu dia a dia, e isso não existe. Assim como não existe o liso retinho, porque a gente pega vento, porque a gente pega umidade, porque a gente dorme com cabelo à massa, né? Mas eu vejo que a internet traz muito disso com a inteligência artificial e a gente precisa parar Com isso, né? com essa mania dessa Não, perfeição, isso, né? Isso Uma perfeição que não pode existe, trazer problemas seríssimos de distorção de imagem corporal mesmo, né? E tem Então, trazido, né? Quem tem quadros mais graves em relação a isso, por exemplo, tem inúmeras cirurgias plásticas que já fez e ainda não está satisfeita ou satisfeito, né? Nós tivemos casos bem conhecidos no Brasil de pessoas que chegaram a falecer em função das consequências de cirurgias plásticas, né, indiscriminadas que faziam, né? Então, isso é muito complicado, né? Então, a inteligência artificial que vai vir aí, né, talvez possa pensar também em trazer mais naturalidade. Poderia, né? Né? Tanto é quando a Poderia. gente vai lá e faz, né, me mande, né, me faça uma foto realista a respeito de cachos, por exemplo, né? Que ele possa mostrar um frizz, que ele possa mostrar curvatura. Não existe, Né? né? Aquela coisa completamente redondinha, gente. Isso não existe. E até porque é tão plástico, né? Cabelo é movimento. E, Ana, tu acredita que a transição capilar ela é um reflexo assim, do autoconhecimento? Onde que a psicologia entra para auxiliar essa pessoa que está passando pela transição? Ela entra justamente nesse momento de aceitação do processo, das dificuldades que vão vir com o processo, né? Como a Kelly relatou muito bem, né? E de conseguir ter firmeza de propósito. Né? Toda uma alteração de pensamento a respeito de si mesmo. Quando a gente está falando de autoconhecimento, de personalidade, de autoimagem, a gente está falando de autoconceito. E isso acontece, como eu falei anteriormente, desde a infância. Então, assim, eu sou mais gordinha, eu sou pequenininha, as pessoas me chamavam disso, chamavam daquilo. Então, quando a gente opta por fazer uma transição, a gente também opta por olhar de novo para si, com um olhar mais realista, um olhar de aceitação, né? E um olhar que também vai fazer com que tu veja novas estratégias e possibilidades para esse cabelo que está ali na tua frente.
E né? até de Porque vida também, né? até então, daqui a pouco, não sei, né, Kelly, agora tu vai me dizendo aqui, mas assim, até então, o que tinha no teu gavetão lá do banheiro? Era secador, chapinha, babyliss, De vez em quando, né? Nossa, aquele calorão, aquele inverno, Protetor assim, tu tendo que térmico, secar, protetor térmico. escovar do pra calorão poder também, né? ficar. Aí tu liga o ventilador pra dar aquele equilíbrio, porque tu Uhum. precisa secar pra ficar bom, né? Uhum. E aí tá muito quente, aí tu liga o ventilador pra dar uma... E onde que isso pode ser mais prático? Eu aliso o cabelo porque é mais prático, mas é mais Aham. prático. O que que é mais prático? É o se ver no espelho, porque foi imposto que era mais prático, ou porque Por que é mais prático? Eu não consigo entender essa relação de praticidade, porque a gente leva um tempão. Quando eu tive uma fase que eu quis alisar, né? Mas eu Eu alisei. te conheci nessa fase. Eu te conheci nessa fase. Mas naquela época eu fazia escovas. Naquela época eu não fazia alisamento. Não era progressivo, era fazer umas escovas às vezes, quando tu me conheceu. E eu não tinha cabelo tão cacheado assim, que foi na segunda gestação. Mas eu fiz progressiva quando eu tive a minha segunda filha. Ela tinha 1 ano e pouquinho, e daí eu tava trabalhando num salão que se fazia muito loiro e progressiva. Aí eram uns loiros bacanas, né? Combinação E eu comecei a perfeita, achar loiro legal e aquilo lá. Eu era a única morena do cabelo cacheado. Eu disse, quero isso aí também, né? E aí comecei, né? Vou experimentar, vou me permitir me experimentar. Exatamente. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Aí fui lá testar. Aí fiz o loiro, daí o cabelo já começou a ficar meio estranho, até que no terceiro loiro, vamos alisar isso aqui. Meu Deus, né? Porque eu tenho o meu cacheado, ele é resistente, ele não gosta de ser domado. Acho que é meio como a dona, assim. E aí, então, eu precisei fazer alisamentos e recorrer. E aí eu ia pra praia, gente, eu não mergulhava, eu não entrava no mar com as minhas meninas. Uhum. Fazia coque e elas ficavam, mas mãe, mergulha, mãe. E que mãe mergulha, né? Quando eu tinha que chegar em casa depois pra escovar o cabelo com 36 graus, né? Ainda escova. Aí eu levava o babyliss pra dar uma disfarçada. Aqui em cima já era tudo torto. Uhum. Aonde Uhum. É isso aí. que isso é mais Aonde que prático? não dá trabalho, né? Se tu tem que estar lá secando e escovando e puxando pra ficar bom. Né? Aonde que a gente acha mais prático? E quando tu tava na transição, Kelly, como é que foi tua relação, assim, com a tua autoestima, o teu se descobrir? Como é que foi pra ti, assim? Porque tu se via sempre lisa, alinhadinha, né? E quando ele começou a cachear, assim, como é que foi pra tu te ver? Como é que foi a tua aceitação com isso? Eu me senti uma nova mulher, assim, né? Depois que a gente cortou, que ele foi crescendo, que eu fui conseguindo ajeitar em casa, né? Porque também tem isso, né? Não é só ter o cabelo crespo, mas tu também tem que ter o jeito, os produtos, né? Pra conseguir fazer. Mas eu me senti assim, realizada. Hoje eu não voltaria a ser lisa por nada nesse mundo. Tu não te enxerga mais lisa? Não me enxergo mais. Quando as pessoas ainda falam, mas tu não pensa em alisar? Não. Nem pensar, ter que escovar, ter que secar. Prefiro... A Kelly, nesse tempo todo, nunca nos pediu uma escova, pelo menos. Porque, às vezes, né, até pode, o que tem, né? Bem isso aí, tipo, a liberdade do meu cabelo ser o que ele quiser. Então, assim, se ele tá mais bagunçado, não fala do meu cabelo que ele quis ficar assim hoje. Eu acho que é bem a liberdade mesmo, né, de a gente ter essa autoestima também mais elevada, porque tu se sente mais bonita. Hoje eu me encontro... Tu te reconhece mais do que antes. Hoje eu me reconheço e me percebo muito mais bonita de cabelo cacheado. Tu olha tuas fotos lisa e tu não te reconhece. Não me reconheço. Então Olha acho que incrível, né? Que isso que liberta, sabe? Então assim, não voltaria a ser lisa. Nem escova, nunca mais fiz assim. Vou fazer só escovar pra ver como é que fica. Não. E que não faz sentido pra ela mais, não né? faz mais sentido pra mim. Isso aí. O liso. E como que é? E no mundo corporativo, né? Como que funciona essa questão do cabelo cacheado? Porque sempre dizem, tem que andar mais alinhada. Tem que estar bem vestida, tem que estar bonita. Mas vamos lá, né? A imagem dentro de um ambiente corporativo, a gente fala que tem o dress code, né? Uhum. Acho que tem um hair code, então, também. Deve ter. Deve ter, né? Então, assim, a gente tem aí uma pessoa muito famosa na internet que fala a respeito de deixar os cabelos limpos para o trabalho, né? Acho que isso é uma coisa, assim, ponto pacífico, né? Por quê? Porque a imagem profissional da gente, ela sim depende de que uma outra pessoa te olhe e te decodifique, né? Que isso é uma coisa que é natural e automática do ser humano. Nós somos, né, dotados de uma alma que tem sim que olhar para uma coisa e entender a finalidade dela.
né? Então, quando a gente olha para uma pessoa para conseguir entender quais são os códigos dela, quando a gente olha para a pessoa assim, bom, quem é essa pessoa que está aqui na minha frente, conhecendo o jeito, ela também vê o teu visual. E isso tem um impacto sobre ela. Né? No mundo corporativo, até onde a gente sabe, assim, da questão do visagismo, a Cíntia vai poder, com certeza, falar muito melhor do que eu, mas os cabelos que são mais retos, né, eles têm, assim, um caráter mais de seriedade, austeridade, né, autoridade, né? Os cabelos que são mais cacheados têm uma leveza, têm uma alegria, né? Tem uma vivacidade. Uma criatividade também, então, né? assim, os cabelos podem em qualquer contexto. Eu acho que, assim, na situação corporativa, na condição corporativa, o que é mais importante é o cuidado que a gente tem com o cacho, né? Falando das cacheadas, né? A Cíntia tá com um penteado maravilhoso, um penteado corporativo, de mulher empreendedora, né? Que dá toda a seriedade, né? Assim como a Kelly, que também está com os cabelos extremamente bem cuidados, né? Então, assim, na medida que as vozes cacheadas, né, os cabelos cacheados vão aparecendo mais, há uma naturalização e talvez vai acontecer uma diminuição desse questionamento, né? Por que uma pessoa tem que estar o tempo inteiro alisada, né? Eu particularmente gosto, né? Mas em mim, né? Porque faz sentido para mim, pra ti. né? Agora, não é porque a pessoa tem lá o cabelo que não tá alisado que ela não tem as mesmas condições de demonstrar a sua autoridade, de demonstrar, né, a sua competência no que ela faz. Isso aí, eu acho né? que desmistificar essa questão de porque ela tem um cabelo cacheado, ele não é bem cuidado. Exatamente. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque ele pode ter o cabelo cacheado, mas ele tá bem cuidado, ele tá bonito e tá tudo certo, né? Gente, o cabelo cacheado, ele é a cara do Brasil. Ele é o nosso biotipo, né? É a realidade brasileira. Não, é verdade. Hoje, a gente saiu um estudo, o ano passado, que 70% das pessoas no Brasil têm cabelo cacheado. Tem aliás, não cacheado, tem algum tipo de curvatura. Né? Então, aquela coisa de que meu cabelo é liso, mas tem uma marca. Não é uma marca. Teu cabelo ele tem uma onda. Se a gente estimular, se a gente fizer um corte, ele vai vir pra fora. E falando... vai nascer esse cabelo. Vai ter alguma coisa pra fora. Vai nascer esse cabelo. Né? Então, sempre tem uma curvatura. Não adianta, a gente é uma mistura de raças. É impossível que não tenha nenhuma curva nesse cabelo. Né? E complementando a questão do mundo corporativo, né? Até trago uma experiência minha. Que claro, eu estava no momento de transição, então ele é um momento mais delicado. E teve uma pessoa da minha empresa que falou no sentido, Kelly, tem que vir com esse cabelo mais ajeitado, mais alinhado, tu não tá no padrão. Então, tu ouve isso também, tu pensa o quê? E o meu trabalho, como que fica, né? Então, assim... E o que tu fez? Eu fiquei sem respostas, né? Porque sem tu jeito. Vai dizer o quê? Tu fica sem jeito, porque tu fica... Meu Deus, será que eu tô tão desajeitada? Será que eu aliso de novo? Mas não, vamos seguir firme, sabe? Vai dar certo no final. Tu vê a força de personalidade dela, que pessoas próximas e pessoas do meio corporativo falando pra ela, olha, volta como era antes. Não, eu tô determinada a isso. Bem né? Isso. Então, para ela faz sentido. Então, ela não vai voltar. Entende? A não ser que lá no futuro, né, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo cabelo, aí é outra fase. Fase. E aí tu vai decidir de novo o que é melhor para ti, pro teu cabelo. E é bem essa questão do momento, né, que traz a força, porque eu tentei em 2018 também fazer essa transição. Nem foi na época da Cíntia, eu acho. Não, Ou foi depois, logo. Foi logo depois. Isso. Eu tentei e não consegui. Justamente por isso. Chegou até... Eu cheguei, meu cabelo tava daquele jeito. Na metade, eu falei... consigo chegar à metade? Um pouquinho antes da metade, Antes de fazer o último corte, aí eu falei, não, vou alisar. Aí eu fui lá e voltei a alisar, então... Não teve aquela... Não tava forte. Não tava forte é um processo interno. Exatamente. Interno. E não tem como fazer que complementa com o externo, né? Então, eu encontrei a Cíntia, que também me deu esse suporte. Aí, tem o meu marido também, que deu esse suporte. Então, tu acaba também fortalecendo aquilo que tu quer, né? Tu vai querer começar a cuidar, né? Como qualquer pessoa, quando vai fazer uma dieta, ou vai mudar, fazer transição de carreira, ou vai fazer, né, a transição capilar. Como eu sempre falei, é um universo na tua frente. Então, Cíntia, eu imagino as pessoas perguntando, qual é o shampoo que eu preciso usar?
Aham. Qual que é o finalizador que eu preciso usar? Agora tem que comprar um difusor. Como que eu tenho que Touca de colocar minha cetim. mão? Como é que eu penteio o meu cabelo? Quanto de óleo que eu passo no meu cabelo? Né? Então, acho que são rotas de aprendizados novas. E aí dá um medão, né? Aham. Por quê? Porque a nossa circuitaria, vou botar aqui, né? Os nossos neurônios, eles têm um caminho, né? Vamos colocar assim, tu toma banho, as alisadas, tá? Aham. Tu toma banho, né? Tu tem lá uma sequência, shampoo, depois tu tem o teu condicionador, a tua máscara. Se eu tiver errada, assim, tu Isso já aí. me corta na hora, Certíssimo. tá? Aprendeu bem. Viu? Aí tu não fica apertando aquele teu cabelo, porque o teu cabelo, né, ele é sensível, não importa se ele tem um cabelo grosso, ele é um cabelo sensível, né? Tu vai tirar um pouco da tua umidade, vai passar um livinho, tu vai, né, um protetor térmico e vai fazer a secagem do teu cabelo. Exatamente. Isso é o teu automático. Quando tu resolve mudar, fazer uma transição, pera, agora qual que era o produto? Tá, então dessa vez, essa semana eu vou lavar com esse, na metade da semana eu vou lavar com o outro shampoo. Tem toda uma mudança que tu tem que fazer. É muita coisa. É Realmente bastante é muita coisa. Mas o que eu sempre falo, né? Vamos com calma. Primeira coisa agora, nós vamos terminar de usar aquilo que tu tem e vamos começar só a estimular. Depois, né, a gente vai fazendo a introdução de outros, porque realmente eu acho que é muita coisa para lidar, né? Tu tem que lidar primeiro, eu acho que a maior coisa é com a tua imagem, né? Aí O teu autoconceito, isso aí. Exatamente, é isso. Eu preciso te fortalecer a não dar ouvidos para os outros, que isso é uma jornada que a gente vai passar junto, mas que vai passar. Ela tem o fim. Quanto tempo leva isso? O tempo é você que determina. Né? Porque é um tratamento, eu sempre falo, o nosso remédio para a transição é o tratamento T, né? A tesoura. Vamos fazer o quê, né? Muitas vezes o cabelo tem uma boa memória de fio, mas no caso da Kelly, que alisou por quase 20 anos esse cabelo, ele não tinha mais a memória. Que memória ele tem. Né? Demorou, assim, pra gente tirar aquela parte muito lisa, né? Porque ele era realmente um cabelo muito resistente. Mas... E a estratégia que ela foi usando, que ela comentou aqui, foi que ela foi prendendo durante um período. Por quê? Pra conseguir... Não, eu vou suportar mais um dia. Só por hoje, né, Kelly? É o verdadeiro. Só por hoje. Só por hoje, exatamente. Então, assim, a gente tem que desenvolver aquela paciência. Uhum. Resiliência E a paciência. Acho que são duas características, assim, que a gente tem que colocar muito pra fora e praticar, porque senão a gente não consegue. E eu digo isso, gente, porque aconteceu comigo também, né? Embora eu tenha alisado por 2 anos, nem tenha dado isso, foi suficiente para dar um estrago no meu cabelo. Foi suficiente para eu me olhar no espelho. Foi tão incrível que eu me olhei e eu achava que eu estava cabeleireira, que eu não era cabeleireira. Eu perdi a minha força. Uhum. Nossa. Porque ele não tava assim com um fio bonito, porque eu tava sempre alisando, tinha a questão da química que era muito forte. E aí eu pensava assim, mas como é que a cliente vai confiar que meu trabalho é bom se meu cabelo tá desse jeito? Ela vai dizer, amada, como é que tu quer cuidar do meu se tu não cuida do teu cabelo? Né? E passar pela transição me fez, inclusive, mudar a minha forma de trabalho com os cabelos. O meu olhar para os cabelos. E eu imagino que com as clientes também. Porque Totalmente. Toda vez que a gente senta, né, numa cadeira de um cabeleireiro, a gente também tem uma psicóloga ali, internamente, né, daquela cabeleireira. Então, ela sabe exatamente o nosso momento de vida, ela está nos escutando e ela vai certamente nos ajudar a nos apoiar naquilo que a gente precisa naquele momento. Exatamente, né, exatamente. Então, eu aprendi a ser muito mais ouvinte do que fazer o que eu queria fazer no cabelo da cliente, né? Porque por muito tempo a cliente sentava lá e já ia no automático, nem perguntava. O que tu quer? Ah, tu veio ficar loira, então é a loira que eu vou te deixar. Eu não perguntava quanto que tu quer, que tom, que... Só ia. Né? E a gente começa a ter um olhar completamente diferente. Então, a transição me trouxe isso. Né? Me trouxe essa capacidade de perceber como é que a pessoa tá, em que momento que ela tá, o quanto que ela quer fazer aquele trabalho. O quanto que ela tá preparada o quanto pro processo. o quanto que cabe na vida Porque dela. nós, como clientes, às vezes, a gente também não sabe exatamente o que nós queremos, né? Ah, eu quero um loiro, mas qual loiro? Um loiro. Ah, eu quero fazer progressiva. Tá, mas por que tu quer fazer progressiva? O quanto que isso te cabe. O quanto que isso te cabe.
Tu pensa hoje tu com filho. E aí tu E só tu fazer o alisamento, como é que ia ser pra ti? É isso aí, né? A gente percebe essas mudanças, né? E aí a gente vê muito do profissional, né? Tu tava falando assim, quero um loiro, né? Hoje, quando a gente senta, né, na cadeira da Cíntia, né? Ela vai perguntar uma série de coisas. Ela vai, olha, no teu tom de pele esse aqui, papapá. Ela dá toda uma explicação Isso aí. para quando a gente vai decidir o que a gente quer fazer, né? E que é um diferencial, Cíntia, porque quando a gente senta, a gente quer ficar bonita. É isso que a gente Exato. quer. A gente quer ficar A gente só bonita quer sair porque, bem. né? A gente quer... Mas tem que ser prático. Tem que ser prático para mulheres que são, né, modernas, que têm um ritmo de trabalho, filho para criar, né? Mas muitas vezes, sendo alisada ou sendo cacheada, o que a mulher quer se sentir no final do dia é essa aceitação própria, né? Aham. É isso que a gente quer pra gente, né? Sim, É isso aí. é o pertencer. É isso aí. É o Se verdadeiro. reconhecer, É o se se reconhecer reconectar. nesse cabelo, né? E hoje, assim, o que esse cabelo te trouxe, Kelly? Essa imagem. Hoje ele me trouxe, né, sem dúvida, a liberdade, né, de eu poder me arrumar de manhã e organizar o meu cabelo, né, arrumar o meu cabelo, mas também, assim, de mostrar quem eu sou, né, então, quando a Ana falava, ai, que quem é cacheada parece que é mais alegre, mais criativo, eu percebo isso em mim, sabe, então hoje eu sou mais feliz com o meu cabelo cacheado e vou permanecer assim. E teve um ponto que tu mencionou ali atrás que tu ficou com medo de ficar careca, né? Quando tu Sim. fazia os alisamentos, né? E hoje tu já te sente completamente diferente, né? O que mudou na tua cabeça, assim, essa questão sobre os cabelos naturais, assim, o que tu acha sobre, né? É muito mais fácil pra ti hoje? Com certeza, né? Hoje o cabelo cacheado, ele é meu, né? Ele a curvatura que ele nasce, né? Então, assim, hoje ele acaba me trazendo mais essa tranquilidade também, né? De ter um cabelo bonito, de ir no meu trabalho as pessoas realmente elogiarem também o meu cabelo, de dizer, nossa, que cabelo bonito. Nunca mais te falar. Tinha que estar com cabelo. Teu cabelo não tá muito organizado, né? Não, talvez tenha encorajado outras pessoas a passarem pelo Também. processo também, né? E como a gente muda, né? Porque o meu filho também tem o cabelo cacheado. E aí, às vezes, meu marido fala, ai, tu não vai passar um creme e ajeitar o cabelo dele? Eu falo, mas amor, o cabelo dele é assim, a gente ajeita Tu assim. conseguiu entender melhor o cabelinho do teu filho. Também, ele tem o cabelo cacheado, então hoje a gente se percebe nessa liberdade, né? Então, sou bem mais feliz hoje. Talvez seja o Vicente, né? Vicente, aham. Talvez o Vicente vai ter uma experiência ali afetiva, né? De Com certeza. o meu cabelo é lindo, eu sou uma pessoa bonita. Eu sou Né? lindo, não vai passar por aqueles estigmas, né, que eu ouço Tem muitas produto vezes pra na mim? minha- Tem produto. Tem produto pra mim. Não vai ouvir as coisas que eu ouço muitas clientes contando, né? Ah, falava isso do meu cabelo, agia de tal forma com o meu cabelo. E o movimento que eu tenho tido muito legal também é de mães lisas, né, que se alisam, que trazem suas filhas que nascem cacheadas para cuidar do cabelo, né? Porque elas não querem que as filhas alisem, mas elas acabam fazendo a transição por conta disso. Com certeza. Por conta dos filhos, né? Então, porque a filha chega e questiona, né? Mas mãe, por que tu alisa? As crianças, né? Sendo sempre tão pedagógicas Então, conosco. eu também quero. E aí Tão a mãe socráticas. pensa, não, eu vou passar aí por isso também, É isso aí. né? Como é que Pelo eu vou ver, ensinar uma coisa pro meu filho se eu não se eu não faço, né? pratico. Se eu não pratico. É aquilo que a gente fala muito, né? E em psicologia, né? A gente pode falar para os filhos 10 mil vezes. E a gente vai precisar fazer isso porque é uma criança se constituindo e até formar o hábito leva muito tempo. Mas mais do que palavras, o nosso exemplo é o que arrasta. Né? É o exemplo que arrasta. vai arrastar. Né? Não tem. Não tem. Não tem melhor mestre do que o próprio comportamento, do que o próprio exemplo, né? É isso aí. Exatamente. E Ana, para quem tá iniciando a transição agora, que conselho que tu daria? Se eu tivesse com uma pessoa lá na minha cadeira falando a respeito, altos né? e baixos, né? Assim, conselhos altos e baixos que essa pessoa vai ouvir. Né, eu trabalharia muito com essa pessoa a questão da identidade, trabalharia muito os motivos pelos quais ela decidiu, né, se tornar uma pessoa
livre, né? Livre com seus cachos, né? Que sentimentos que estão vinculados a isso? O que é? Ser cacheada é ser prático para ti? Então vamos aceitar que é isso. Essa é a sua realidade agora, né? Então, assim, vamos criar novos hábitos, né? As palavras que te forem ditas, né? Elas podem ser sentidas, mas elas não necessariamente podem ser levadas para o coração para sempre. Elas podem ser superadas, né? Então, acho que essa é a maior mensagem, assim, da psicologia que eu poderia deixar, assim. Que um apoio num momento difícil, né, seja a transição, seja um outro momento, ele é crucial para que a gente sobreviva ao processo. E bem, a gente não precisa chegar esgualepada emocionalmente ao final do processo. A gente pode chegar ao final do processo cacheada, linda e com uma baita saúde mental. Muito bem. E você, Kelly, qual que é o maior conselho, assim, que tu dá para quem está pensando em começar, para quem está passando, onde que a pessoa tem que se fortalecer mais? Qual que é o teu maior conselho, assim, para quem tá pensando em entrar? Ou está no meio e tá no meio, né? O que você pretende com esse cabelo? Eu penso, assim, que tem que manter o foco, né? Entender o porquê que eu quero fazer essa transição e seguir até o final, porque a gente vai ouvir várias coisas ao longo do caminho que talvez nos façam, né, ficar na dúvida se está no caminho certo, mas eu acredito assim que seguir naquilo que tu queres, né? Quer ser cacheada, eu quero voltar a ter o meu cabelo, quero ter essa liberdade e essa praticidade também no meu dia a dia. Então, assim, ouvir mais o interno do que o externo, né? Porque às vezes a gente vai se ouvir melhor naquilo que a gente quer e deixa, né, as vozes das pessoas ao nosso redor não ecoarem tanto para que a gente atinja o nosso objetivo, que é voltar a ser cacheada com cabelo maravilhoso e livre. Tenha foco. Foco, isso aí. Exatamente. E uma última perguntinha aqui para vocês. Como vocês acreditam que o processo de transição capilar pode ser simbólico nas outras áreas da vida? Assim, que simbologia que isso traz, né? Como autossuficiência, empoderamento. Como que vocês veem isso? Olha, eu acho que a Kelly, durante todo o podcast, ela falou a palavra liberdade, né? E liberdade é um valor. E toda vez que a gente tem a liberdade como um valor preponderante, a gente se dá o direito de ter escolha. Sim. Então, quando a gente faz essa transição, a gente desenvolve um comportamento de bater no peito e assumir aquilo que quer. E isso te dá poder. Muito. Né? Porque se eu consigo superar, seja a transição capilar, seja uma perda de peso, seja, né, um divórcio, seja alguma perda que a gente teve, quando a gente bate no peito e a gente resolve aceitar o processo, fica mais fácil, menos dolorido, né? Porque a gente toma uma decisão. E decisão, ela não é feita uma única vez, ela é feita todos os dias. Quando a Kelly acorda, ela se olha no espelho e decide ser cacheada mais um dia. Então, é esse o poder que ela conseguiu desenvolver com a transição dela. Ai, que lindo isso, gente. Lindíssimo, né? Se reconectar, né? Pra mim é bem isso mesmo. E é onde a gente se reconecta àquilo que... E cura, né? Talvez essas memórias lá da infância, coisas que a gente ouviu e coisas que a gente viveu. Então, quando a gente consegue se libertar e colocar para fora isso, a gente se reconecta e a gente é mais feliz. Então, se a transição capilar vai te reconectar com a Kelly, né? Com a Kelly real, oficial, na íntegra, ela vai ser mais feliz com certeza. Então, isso vai também atingir todas as áreas, né? Seja no pessoal, seja no profissional, onde ela estiver, ela vai ser quem ela é e quem ela veio para ser. Então, eu acredito que é isso aí. Exatamente, foi o que eu percebi na minha questão também, né? Eu acho que a transição capilar na minha vida, ela foi o fator que me fez hoje ser a pessoa que está trabalhando com cachos, que hoje tem um podcast para quem é, não só para quem é cacheado, mas que fala de cabelos, me fez uma profissional mais ouvinte, eu diria que até a transição me tornou mais suave, por mais que seja difícil a gente passar. A paciência, a resiliência, elas me ensinaram muito. Então, eu vejo que passar por esse processo foi algo importante e me colocaram na posição que eu estou hoje, nesse cuidado, nesse olhar, né,
Porque a cacheada, até o acolhimento é diferente, né? A pessoa que está em transição, a gente tem que ter um acolhimento, um olhar diferente. Tem que ter todo um cuidado para conversar, para orientar, né? Como que vai ser o processo, pegar na mão. Às vezes a pessoa liga desesperada, o que eu faço, e não deixar cair. Né? Então, a gente, até o psicólogo mesmo, Ana, como tu falou, né? A gente é aquela pessoa que tá... Assim, não é terapeuta, mas é terapêutico. Exato. Né? Porque assim, suporte, né? gente, toda vez que eu tenho mulheres adultas que estão aqui fazendo uma reparação, né? Fazendo uma cura, né? Como vocês colocaram aqui. É como se vocês pegassem a Cintiazinha e a Kellyzinha lá atrás. As suas adultas hoje estão cuidando do cabelo. Eu quero que vocês consigam fazer essa imagem mental, assim, né? Que é vocês cuidando de vocês pequenininha. Sim. Né? Vocês estão cuidando do cabelo de vocês quando eram crianças. Né? Claro, agora enquanto adulta, com muito mais repertório, com mais experiência de vida. Mas esse processo todo que vocês estão falando é isso. Né? Eu tô pegando a minha identidade que eu tinha lá atrás e tô trazendo para minha adulta saudável hoje, dá conta de conseguir. A gente falava assim, né? Acho que vocês vão saber esse termo. Tem que saber levar um vestido, tem que saber levar um cabelo cacheado. Tem que saber levar. Né? Exatamente. Então é sempre isso que eu falo. Tu tem que ter o poder de carregar essa imagem. Se tu não tiver, a gente para por aqui, é agora. Né? Tem que levar esse rojão contigo. Meninas, eu quero agradecer vocês por terem contribuído muito com esse tema, com quem está pensando em passar pela transição, para quem está passando, para quem tem pessoas ao redor que estão passando, né? Quero agradecer demais pela contribuição de vocês, foi incrível, né? E eu deixo aqui, então, essa mensagem, que você seja paciente, que você seja resiliente durante o seu processo, não tenha medo. Você vai ouvir coisas que você não gostaria, mas tá tudo bem. As pessoas falam, porque tem boca. E não tem o que fazer, né? Por mais que falem, mas eu sou sincero. Palavras sinceras demais também machucam um pouquinho, mas... né? Somos assim, né? Somos julgadores, infelizmente, também a gente... Quem nunca, né? Mas seja forte, seja corajoso, seja persistente. Tolerante, que vai valer muito a pena passar por essa jornada. E não só cabelo, mas de vida. De vida, né? Isso vai te mudar, assim como mudou aqui, né? A nossa vida. Com certeza. Né? E eu quero agradecer também aos meus parceiros Dompel e Elite Sul. Muito obrigada, gente, e até o próximo episódio. Até mais. Tchau.